Artigo 16. As Irmãs Esquecidas da Arte Real, redescobrindo as mulheres na maçonaria operativa. Introdução. A imagem tradicional da maçonaria, tanto em sua vertente operativa quanto especulativa, é marcada por um simbolismo essencialmente masculino. No entanto, diversas fontes históricas e registros administrativos dos séculos XIII ao XV apontam para a presença significativa, embora marginalizada, de mulheres nos canteiros de obras medievais. Durante o período em que a maçonaria operava como uma corporação de ofício voltada à arte da construção, mulheres participaram ativamente de diversas atividades, seja como auxiliares, operárias, artesãs ou até mesmo mestras de obras. Com a transição para a maçonaria especulativa nos séculos XVII e XVIII, verifica-se um processo gradual, mas intencional, de exclusão feminina. As Constituições de Anderson, 1723, consideradas o marco da institucionalização da maçonaria especulativa moderna, estabelecem critérios que excluem explicitamente a presença de mulheres nas lojas, consolidando uma barreira que persistiria por séculos. Este artigo investiga esse processo de ruptura, buscando compreender como e por que ocorreu a transição de uma participação possível, embora pouco reconhecida, para uma exclusão formal e institucionalizada. A participação feminina nos canteiros de obra medievais. A historiadora Shelley E. Roth, 2010, demonstra em seu estudo apropriado a sua sexo que mulheres desempenharam diversas funções nos canteiros de obras da Europa medieval. Suas atividades incluíam desde o transporte de materiais, escavação de valas, coleta de cal, preparação de argamassa até a produção de telhas e azulejos. Roth, 2010. Em Londres, registros de 1383 mencionam Catherine Lightfoot como fornecedora de 2.000 azulejos pintados ao Palácio do Rei. Roth, Hatipkara-Sulu, 2011. Em Toulouse, quase metade da força de trabalho em um projeto de construção era composta por mulheres. Roth, 2010. Em Sevilha, mulheres participaram da escavação de trincheiras para a muralha da cidade no século XIV. Já em Caernarvon, no país de Gales, documentos de 1295 listam nomes femininos como Juliana Filia Fabre e Emota Filia Fabre entre os operários. Scott, 1999. Estas evidências contradizem a ideia comum de que as mulheres eram totalmente ausentes dos ofícios de construção civil na Idade Média. Em muitos casos, elas assumiam o ofício do marido após sua morte, conforme atestam registros fiscais de Paris entre 1296 e 1313, Laumonier, 2021. A presença feminina nos estaleiros de construção de Würzburg, evidência quantitativa e concreta. A discussão sobre a participação das mulheres nos canteiros de obra da maçonaria operativa medieval é reforçada por evidências concretas documentadas em estudos historiográficos. Um exemplo particularmente significativo encontra-se na obra Women in the Medieval Town, da historiadora Erika Uetz, 1988, que apresenta uma análise detalhada dos registros de contratação de mão de obra na cidade de Würzburg, Alemanha, entre os séculos XV e XVI. Segundo Uetz, 1988, a admissão de mulheres como pedreiras operativas não era apenas uma possibilidade teórica prevista nas Old Charges, antigas obrigações, manuscritos que regulamentavam o comportamento e deveres dos maçons, mas uma realidade documentada em livros de contabilidade dos estaleiros de construção. Em Würzburg, entre os anos de 1428 e 1524, um número significativo de mulheres foi empregado regularmente em funções relacionadas à construção civil, como o transporte de pedras, argamassa e outros materiais. Mesmo diante de uma remuneração inferior,
algo comum nos ofícios medievais e persistente até os dias atuais, a taxa de participação feminina na força de trabalho da construção era elevada, o que demonstra não apenas sua presença, mas sua importância econômica e funcional. Essa realidade não era exclusiva de Würzburg. Um decreto publicado em diversas cidades da região da Estíria, Steiermark, regulando preços e salários máximos, estipulava que os trabalhadores que transportavam pedras ou argamassa ganhavam 8 fênigs por dia, enquanto as mulheres recebiam 7 fênigs pela mesma atividade. O ITZ 1888 par Arupetinango. Esses dados revelam que, apesar da desigualdade salarial, as mulheres não apenas integravam o ambiente de trabalho das construções medievais, como o faziam de forma sistemática e recorrente. Tal informação contribui para desmitificar a ideia de que o espaço do canteiro de obras era exclusivamente masculino durante a Idade Média. Também fortalece a tese de que o universo maçônico operativo era, em determinados contextos, mais inclusivo do que se costuma imaginar. Essa presença, embora muitas vezes ignorada pela historiografia tradicional, representa uma camada fundamental para se compreender a estrutura social dos ofícios da época e, por extensão, as bases históricas sobre as quais se construiu a maçonaria especulativa. Terceira, a maçonaria operativa e os registros de participação feminina. A maçonaria operativa, como organização de ofício, era vinculada às guildas de pedreiros e construtores. Documentos como o Manuscrito Regius, 1390, e o Manuscrito de York no 4, 1693, mencionam a presença de irmãos e irmãs na fraternidade e referem-se à possibilidade de iniciação de ele ou ela no ofício. Lucky Mojo, 2010. A historiadora Enid L. Scott, 2015, analisa registros da Venerável Companhia de Maçons de Londres, 1713 a 1715, nos quais aprendizes masculinos eram atribuídos a mestras do sexo feminino. Isso demonstra que, até o início do século XVIII, havia mulheres em posições de autoridade dentro da estrutura operativa. Scott, 2015. No entanto, esses registros são exceções e não a norma. Com o surgimento da maçonaria especulativa, essa presença foi sendo apagada, e os registros femininos tornaram-se cada vez mais escassos ou omitidos deliberadamente. Manuscrito Regius, circa, Onbudnutmupade. O Manuscrito Regius, datado de aproximadamente 1390, é o mais antigo documento conhecido relacionado à maçonaria. Escrito em verso, ele delineia os deveres e regulamentos dos maçons da época. Trecho relevante. In that honest craft to be parfit, and so ushon schule techin otur, and love together a sister and brother. Tradução para o português. Nesse ofício honesto para ser perfeito, e assim cada um deve ensinar o outro, e amar juntos como irmã e irmão. Análise. Este trecho enfatiza a necessidade de perfeição no ofício, incentivando os membros a ensinarem uns aos outros e a cultivarem um relacionamento fraternal comparável ao de irmãos e irmãs. A menção explícita à irmã sugere uma inclusão, ou pelo menos um reconhecimento da presença feminina na prática maçônica da época. Manuscrito de York, número 4, 1693. O Manuscrito de York, número 4, datado de 1693, é particularmente notável por sua referência direta à inclusão de mulheres no processo de iniciação maçônica. Trecho relevante. The one of the elders taking the book, and that he or she that is to be made mason shall lay their hands thereon, and the charge shall be given. Tradução para o português. Um dos anciãos tomando o livro, e aquele ou aquela que deve ser feito maçom. Deve colocar suas mãos sobre ele, e o encargo será dado. Análise. A utilização das palavras he or she
Ele ou ela é uma indicação explícita de que tanto homens quanto mulheres poderiam ser admitidos como maçons. Essa formulação tem sido objeto de debates entre historiadores, com alguns sugerindo que poderia ser um erro de transcrição, enquanto outros defendem sua autenticidade como evidência da participação feminina na maçonaria operativa. Manuscrito Roberts, circa Aira Tirinutirubatirindi. O manuscrito Roberts, datado de cerca de 1722, também contém referências que podem ser interpretadas como indicativas da presença feminina na maçonaria. Trecho relevante. You shall not disclose your master's or dame's counsel. Tradução para o português. Você não deve divulgar o conselho do seu mestre ou dama. Análise. A menção a dame, dama, ao lado de master, mestre, sugere que mulheres poderiam ocupar posições de autoridade ou liderança dentro da estrutura maçônica operativa. Isso reforça a ideia de que, em determinados contextos, as mulheres não apenas participavam, mas também exerciam funções de comando. A exclusão formal na maçonaria especulativa. A publicação das Constituições de Anderson, em 1723, marca a fundação oficial da maçonaria especulativa. Neste documento, estabelece-se que o maçom deve ser livre e de boa reputação e homem, Anderson, 1723, tradução nossa, excluindo qualquer possibilidade de participação feminina. O simbolismo especulativo, embora herdado da tradição operativa, foi apropriado por um contexto social iluminista fortemente patriarcal, que reforçava o papel da mulher no espaço doméstico. Apesar disso, houve casos excepcionais. Lady Elizabeth Street Ledger, Lady Aldworth, por exemplo, foi iniciada na maçonaria após ter testemunhado uma cerimônia e ser incorporada ao grupo para manter o segredo. Lucky Mojo, 2010. Esses casos, no entanto, foram considerados anômalos e não resultaram em mudanças estruturais. Ao contrário, reforçaram a rigidez das normas de admissão, e a maçonaria permaneceu uma organização exclusivamente masculina por mais de um século. Os landmarks e a exclusão feminina, uma tradição inventada? Com a transição da maçonaria operativa para a especulativa nos séculos 17 e 18, não apenas o caráter da ordem se transformou, mas também suas regras de filiação. Essa mudança culminou na exclusão formal das mulheres, ancorada não apenas nos novos estatutos, como as Constituições de Anderson, 723, mas também em um conjunto de princípios conhecidos como landmarks. Os landmarks, do inglês marcos fundamentais ou pontos inalteráveis, são tidos como as leis imemoriais da maçonaria. No entanto, diferentemente do que muitos creem, os landmarks não foram estabelecidos de forma oficial ou padronizada na origem da maçonaria especulativa. O termo só se tornou amplamente utilizado no século XIX, especialmente a partir da sistematização feita por Albert G. Mackey, em 1858, que listou 25 desses princípios, entre eles a obrigatoriedade de que o maçom seja homem, livre e de bons costumes. Segundo Mackey, 1858, um landmark essencial é: a maçonaria admite apenas homens. Esta exclusão do sexo feminino é tão universal e imemorial que deve ser considerada um landmark incontestável da ordem. Mackey, 1858 page. No entanto, estudiosos modernos como Robert Cooper, historiador da Grand Lodge of Scotland, e Andreas Önnerfors, pesquisador maçônico sueco, questionam a antiguidade real de tais marcos. Para eles, muitos dos chamados landmarks são, na verdade, construções ideológicas tardias, utilizadas para justificar normas excludentes sob a aparência de tradição. É relevante destacar que nenhum dos manuscritos operativos originais, como o manuscrito Regius, o Cook
ou o manuscrito de York no 4, impunha a exclusão das mulheres de maneira explícita. Pelo contrário, alguns textos, como já mencionado, fazem referência direta à possibilidade de ele ou ela ser feito maçom. Portanto, os chamados landmarks podem ser interpretados, ao menos em parte, como uma reinvenção da tradição promovida para alinhar a maçonaria especulativa aos ideais sociais, religiosos e patriarcais vigentes na Europa do século XVIII. Ao consagrar esses princípios como imutáveis, a maçonaria especulativa construiu um arcabouço simbólico e jurídico que institucionalizou o apagamento feminino, apagando as evidências de sua participação histórica na maçonaria operativa. Essa ruptura marcou o início de um longo período em que as mulheres seriam sistematicamente afastadas das práticas maçônicas, uma exclusão que apenas no final do século XIX começou a ser desafiada por meio da criação de ordens mistas e femininas, como o Le Droit Humain. Assim, a análise crítica dos landmarks revela não apenas as bases de uma exclusão formal, mas também o uso seletivo da história e da tradição como mecanismos de poder e normatização dentro da própria estrutura maçônica. Quinto, o ressurgimento da maçonaria feminina e mista. Foi apenas no final do século XIX que movimentos maçônicos começaram a contestar essa exclusão. Em 1893, Maria de Raismes e Georges Martin fundaram, na França, a Ordem Maçônica Mista Internacional Le Droit Humain, permitindo a iniciação de mulheres e homens em igualdade de condições. HFAF 2023. A partir desse momento, surgiram diversas obediências maçônicas femininas e mistas em diferentes partes do mundo. No entanto, até hoje, muitas grandes lojas tradicionais não reconhecem a legitimidade dessas organizações, alegando violação dos landmarks da maçonaria regular. 6 considerações finais. A trajetória das mulheres nos ofícios maçônicos é marcada por presenças silenciosas, ocultamentos intencionais e resistências históricas. As evidências analisadas demonstram que as mulheres tiveram, sim, um papel ativo nos canteiros de obras medievais e, por extensão, na maçonaria operativa. O processo de exclusão, embora não imediato, foi institucionalizado com o surgimento da maçonaria especulativa e a adoção de regulamentos que refletiam os valores patriarcais do século XVIII. Hoje, o resgate dessas memórias e documentos permite reconstituir a presença feminina nos bastidores da história maçônica e repensar criticamente os fundamentos que sustentaram sua exclusão. Referências bibliográficas. Anderson James, Constituições dos Franco-Maçons, Londres, 1723. Cooper, Robert L. D., Cracking the Freemasons' Code, The Truth About Solomon's Key and the Brotherhood. Atria Books, 2007. HFAF, Honorable Fraternity of Ancient Freemasons, Women as Operative Masons, disponível em https://hfaf.org About Us, Our History, Women as Operative Masons. Acesso em 7 de abril, 2025, Laumonier, Lucie, Medieval Working Women, Their Role in the Trades of Southern France in the 14th Century, 2021, disponível em https://www.medievalists.net 2021-03 Medieval Women Working. Acesso em 7 de abril, 2025, Lucky Mojo, Comasonry, Women and Freemasonry, disponível em https://www.luckymojo.com, Comasonry, HTML. Acesso em 7 de abril, 2025. Mackey, Albert G., An Encyclopedia of Freemasonry and its Kindred Sciences, Volume 1st, Philadelphia, Masonic Publishing and Manufacturing Company, 1858. Onefors, Andreas, Freemasonry, A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2022. Roth, Shelley E.
appropriate to her sex? Women's participation on the construction site in medieval and early modern Europe. In Koch D. ed. Architecture and the Politics of Gender. Palgrave Macmillan, 2010. ROFF. Shelley E. Hatipkarasulu, UMass. Women in Construction, An Early Historical Perspective. Medievalists.net, 2011. Disponível em https://www.medievalists.net, 2011. 9. Mulheres em Construção, um ponto perspectiva histórica. Acesso em 7 de abril 2025. Scott e Nidielli, Women in Freemasonry, 12 de maio de 2015. Disponível em https://hfif.org about us, our history, Women as Operative Masons. Acesso em 7 de abril 2025. UITZ Erica, Women in the Medieval Town, translated by Sheila Marney. London, Berry and Jenkins, 1988. Primeira introdução. A imagem tradicional da maçonaria, tanto em sua vertente operativa quanto especulativa, é marcada por um simbolismo essencialmente masculino. No entanto, diversas fontes históricas e registros administrativos dos séculos XIII ao XV apontam para a presença significativa, embora marginalizada, de mulheres nos canteiros de obras medievais. Durante o período em que a maçonaria operava como uma corporação de ofício voltada à arte da construção, mulheres participaram ativamente de diversas atividades, seja como auxiliares, operárias, artesãs ou até mesmo mestras de obras. Com a transição para a maçonaria especulativa, nos séculos XVII e XVIII, verifica-se um processo gradual, mas intencional, de exclusão feminina. As Constituições de Anderson, 1723, consideradas o marco da institucionalização da maçonaria especulativa moderna, estabelecem critérios que excluem explicitamente a presença de mulheres nas lojas, consolidando uma barreira que persistiria por séculos. Este artigo investiga esse processo de ruptura, buscando compreender como e por que ocorreu a transição de uma participação possível, embora pouco reconhecida, para uma exclusão formal e institucionalizada. 2. A participação feminina nos canteiros de obra medievais. A historiadora Shelley E. Roth, 2010, demonstra em seu estudo Apropriado a Sua Sexo que mulheres desempenharam diversas funções nos canteiros de obras da Europa medieval. Suas atividades incluíam desde o transporte de materiais, escavação de valas, coleta de cal, preparação de argamassa, até a produção de telhas e azulejos. Hoff, 2010. Em Londres, registros de 1383 mencionam Catherine Lightfoot como fornecedora de 2.000 azulejos pintados ao Palácio do Rei. Hoff, Hatipkarasulu, 2011. Em Toulouse, quase metade da força de trabalho em um projeto de construção era composta por mulheres. Hoff, 2010. Em Sevilha, mulheres participaram da escavação de trincheiras para a muralha da cidade no século XIV. Já em Caernarvon, no país de Gales, documentos de 1295 listam nomes femininos como Juliana Filia Fabri e Emota Filia Fabri entre os operários. Scott, 1999. Estas evidências contradizem a ideia comum de que as mulheres eram totalmente ausentes dos ofícios de construção civil na Idade Média. Em muitos casos, elas assumiam o ofício do marido após sua morte, conforme atestam registros fiscais de Paris entre 1296 e 1313. Laumonier, 2021. Imagem: a construção de Veneza, Sicâmbria, Cartago e Roma. Master of the Geneva, Latini, Jean de Courcy. Chronicle of the Bouquechardière, Rouen. Circa 1450 to 1475. B. L. Harley. AS 4376, FL 150. 2.1. A presença feminina nos estaleiros de construção de Würzburg. Evidência quantitativa e concreta.
A discussão sobre a participação das mulheres nos canteiros de obra da maçonaria operativa medieval é reforçada por evidências concretas documentadas em estudos historiográficos. Um exemplo particularmente significativo encontra-se na obra Women in the Medieval Town, da historiadora Erika Uitz, 1988, que apresenta uma análise detalhada dos registros de contratação de mão de obra na cidade de Würzburg, Alemanha, entre os séculos XV e XVI. Segundo Uitz, 1988, a admissão de mulheres como pedreiras operativas não era apenas uma possibilidade teórica prevista nas Old Charges, antigas obrigações, manuscritos que regulamentavam o comportamento e deveres dos maçons, mas uma realidade documentada em livros de contabilidade dos estaleiros de construção. Em Würzburg, entre os anos de 1428 e 1524, um número significativo de mulheres foi empregado regularmente em funções relacionadas à construção civil, como o transporte de pedras, argamassa e outros materiais. A tabela a seguir, adaptada da obra de Uitz, apresenta o número de mulheres e homens empregados, assim como seus salários médios diários em pfennigs. Período número de mulheres. Salário pfennigs. Número de homens. Salário pfennigs. 1428 to 1449, 323, 7.713, 11.6. 1450 to 1474, 1.472903, 8112.6. 1475 to 1499, 209, 8.3, 131, 11.2, 1500 to 1524, 429, 9.2, 237, 12.7. Mesmo diante de uma remuneração inferior, algo comum nos ofícios medievais e persistente até os dias atuais, a taxa de participação feminina na força de trabalho da construção era elevada, o que demonstra não apenas sua presença, mas sua importância econômica e funcional. Essa realidade não era exclusiva de Würzburg. Um decreto publicado em diversas cidades da região da Estíria, Steiermark, regulando preços e salários máximos, estipulava que os trabalhadores que transportavam pedras ou argamassa ganhavam 8 pfennigs por dia, enquanto as mulheres recebiam 7 pfennigs pela mesma atividade. O ITZ, 1988, pé Arupitnango. Esses dados revelam que, apesar da desigualdade salarial, as mulheres não apenas integravam o ambiente de trabalho das construções medievais, como o faziam de forma sistemática e recorrente. Tal informação contribui para desmitificar a ideia de que o espaço do canteiro de obras era exclusivamente masculino durante a Idade Média. Também fortalece a tese de que o universo maçônico operativo era, em determinados contextos, mais inclusivo do que se costuma imaginar. Essa presença, embora muitas vezes ignorada pela historiografia tradicional, representa uma camada fundamental para se compreender a estrutura social dos ofícios da época e, por extensão, as bases históricas sobre as quais se construiu a maçonaria especulativa. Imagem: Women Builders. Detail: Roman de Girard von Roussillon, Codice 2549, Folio 167 Vaux, Flemish 1447, Österreichische Nationalbibliothek Wien. Terceira, a maçonaria operativa e os registros de participação feminina. A maçonaria operativa, como organização de ofício, era vinculada às guildas de pedreiros e construtores. Documentos como o manuscrito Regius, 1390, e o manuscrito de York, no 4, 1693, mencionam a presença de irmãos e irmãs na fraternidade e referem-se à possibilidade de iniciação de ele ou ela no ofício. Lucky Mojo, 2010. A historiadora Enid L. Scott, 2015, analisa registros da Venerável Companhia de Maçons de Londres, 1713 a 1715, nos quais aprendizes masculinos eram atribuídos a mestras do sexo feminino. Isso demonstra que, até o início do século XVIII, havia mulheres em posições de autoridade
dentro da estrutura operativa. Scott, 2015. No entanto, esses registros são exceções e não a norma. Com o surgimento da maçonaria especulativa, essa presença foi sendo apagada e os registros femininos tornaram-se cada vez mais escassos ou omitidos deliberadamente. Manuscrito Regius circa Onbadnutru Mupada. O manuscrito Regius, datado de aproximadamente 1390, é o mais antigo documento conhecido relacionado à maçonaria. Escrito em verso, ele delineia os deveres e regulamentos dos maçons da época. Trecho relevante. In that honest craft to be parfit, and so uchon shule tetinotur, and love together as sister and brother. Tradução para o português. Nesse ofício honesto para ser perfeito, e assim cada um deve ensinar o outro e amar juntos como irmã e irmão. Análise. Este trecho enfatiza a necessidade de perfeição no ofício, incentivando os membros a ensinarem uns aos outros e a cultivarem um relacionamento fraternal comparável ao de irmãos e irmãs. A menção explícita à irmã sugere uma inclusão ou pelo menos um reconhecimento da presença feminina na prática maçônica da época. Manuscrito de York, número 4, 1693. O manuscrito de York, número 4, datado de 1693, é particularmente notável por sua referência direta à inclusão de mulheres no processo de iniciação maçônica. Trecho relevante. The one of the elders taking the book, and that he or she that is to be made mason shall lay their hands thereon, and the charge shall be given. Tradução para o português. Um dos anciãos tomando o livro e aquele ou aquela que deve ser feito maçom, deve colocar suas mãos sobre ele e o encargo será dado. Análise. A utilização das palavras he or she, ele ou ela, é uma indicação explícita de que tanto homens quanto mulheres poderiam ser admitidos como maçons. Essa formulação tem sido objeto de debates entre historiadores, com alguns sugerindo que poderia ser um erro de transcrição, enquanto outros defendem sua autenticidade como evidência da participação feminina na maçonaria operativa. E manuscrito Roberts circa 1722. O manuscrito Roberts, datado de cerca de 1722, também contém referências que podem ser interpretadas como indicativas da presença feminina na maçonaria. Trecho relevante. You shall not disclose your master's or dame's counsel. Tradução para o português. Você não deve divulgar o conselho do seu mestre ou dama. Análise. A menção a dame, dama, ao lado de master e mestre, sugere que mulheres poderiam ocupar posições de autoridade ou liderança dentro da estrutura maçônica operativa. Isso reforça a ideia de que, em determinados contextos, as mulheres não apenas participavam, mas também exerciam funções de comando. Quarta, a exclusão formal na maçonaria especulativa. A publicação das Constituições de Anderson, em 1723, marca a fundação oficial da maçonaria especulativa. Neste documento, estabelece-se que o maçom deve ser livre e de boa reputação e homem. Anderson, 1723, tradução nossa, excluindo qualquer possibilidade de participação feminina. O simbolismo especulativo, embora herdado da tradição operativa, foi apropriado por um contexto social iluminista fortemente patriarcal que reforçava o papel da mulher no espaço doméstico. Apesar disso, houve casos excepcionais. Lady Elizabeth Street Ledger, Lady Aldworth, por exemplo, foi iniciada na maçonaria após ter testemunhado uma cerimônia e ser incorporada ao grupo para manter o segredo. Lucky Mojo, 2010. Esses casos, no entanto, foram considerados anômalos e não resultaram em mudanças estruturais. Ao contrário, reforçaram a rigidez das normas de admissão,
e a maçonaria permaneceu uma organização exclusivamente masculina por mais de um século. 4.1 Os landmarks e a exclusão feminina. Uma tradição inventada com a transição da maçonaria operativa para a especulativa nos séculos 17 e 18, não apenas o caráter da ordem se transformou, mas também suas regras de filiação. Essa mudança culminou na exclusão formal das mulheres, ancorada não apenas nos novos estatutos, como as Constituições de Anderson, 1723, mas também em um conjunto de princípios conhecidos como landmarks. Os landmarks, do inglês marcos fundamentais ou pontos inalteráveis, são tidos como as leis imemoriais da maçonaria. No entanto, diferentemente do que muitos creem, os landmarks não foram estabelecidos de forma oficial ou padronizada na origem da maçonaria especulativa. O termo só se tornou amplamente utilizado no século XIX, especialmente a partir da sistematização feita por Albert G. Mackey em 1858, que listou 25 desses princípios, entre eles a obrigatoriedade de que o maçom seja homem livre e de bons costumes. Segundo Mackey, 1858, um landmark essencial é: a maçonaria admite apenas homens. Esta exclusão do sexo feminino é tão universal e imemorial que deve ser considerada um landmark incontestável da ordem. Mackey, 1858, page. Tem, no entanto, estudiosos modernos como Robert Cooper, historiador da Grand Lodge of Scotland, e Andreas Önnerfors, pesquisador maçônico sueco, questionam a antiguidade real de tais marcos. Para eles, muitos dos chamados landmarks são, na verdade, construções ideológicas tardias utilizadas para justificar normas excludentes sob a aparência de tradição. É relevante destacar que nenhum dos manuscritos operativos originais, como o manuscrito Regius, o Cook ou o manuscrito de York no 4, impunha a exclusão das mulheres de maneira explícita. Pelo contrário, alguns textos, como já mencionado, fazem referência direta à possibilidade de ele ou ela ser feito maçom. Portanto, os chamados landmarks podem ser interpretados, ao menos em parte, como uma reinvenção da tradição promovida para alinhar a maçonaria especulativa aos ideais sociais, religiosos e patriarcais vigentes na Europa do século XVIII. Ao consagrar esses princípios como imutáveis, a maçonaria especulativa construiu um arcabouço simbólico e jurídico que institucionalizou o apagamento feminino, apagando as evidências de sua participação histórica na maçonaria operativa. Essa ruptura marcou o início de um longo período em que as mulheres seriam sistematicamente afastadas das práticas maçônicas, uma exclusão que apenas no final do século XIX começou a ser desafiada por meio da criação de ordens mistas e femininas, como o Le Droit Humain. Assim, a análise crítica dos landmarks revela não apenas as bases de uma exclusão formal, mas também o uso seletivo da história e da tradição como mecanismos de poder e normatização dentro da própria estrutura maçônica. Imagem: Cristina de Piso, A Cidade das Damas. Quinto, o ressurgimento da maçonaria feminina e mista. Foi apenas no final do século XIX que movimentos maçônicos começaram a contestar essa exclusão. Em 1893, Maria d'Erasmus e Georges Martin fundaram na França a Ordem Maçônica Mista Internacional Le Droit Humain, permitindo a iniciação de mulheres e homens em igualdade de condições. HFAF 2023. A partir desse momento, surgiram diversas obediências maçônicas femininas e mistas em diferentes partes do mundo. No entanto, até hoje muitas grandes lojas tradicionais não reconhecem a legitimidade dessas organizações, alegando violação dos landmarks da maçonaria regular. 6 considerações finais. A trajetória das mulheres nos ofícios maçônicos é marcada por presenças silenciosas, ocultamentos intencionais e resistências históricas.
As evidências analisadas demonstram que as mulheres tiveram, sim, um papel ativo nos canteiros de obras medievais e, por extensão, na maçonaria operativa. O processo de exclusão, embora não imediato, foi institucionalizado com o surgimento da maçonaria especulativa e a adoção de regulamentos que refletiam os valores patriarcais do século XVIII. Hoje, o resgate dessas memórias e documentos permite reconstituir a presença feminina nos bastidores da história maçônica e repensar, criticamente, os fundamentos que sustentaram sua exclusão. Imagem: Woman Teaching Geometry. Illustration at the beginning of a medieval translation of Euclid's. Elements. C. 1310 AD. Referências bibliográficas: Anderson, James. Constituições dos Franco-Maçons. Londres, 1723. Cooper, Robert L. D. Cracking the Freemasons' Code. The Truth About Solomon's Key and the Brotherhood. Atria Books, 2007. HFAF, Honorable Fraternity of Ancient Freemasons. Women as Operative Masons. Disponível em https://hfaf.org. About Us, Our History, Women as Operative Masons. Acesso em 7 de abril, 2025. L'aumônier, Lucy. Medieval Working Women, Their Role in the Trades of Southern France in the 14th Century. 2021, disponível em https://www.medievalists.net 2021-03 Medieval Women Working. Acesso em 7 de abril, 2025. Lucky Mojo, Co-Masonry, Women and Freemasonry. Disponível em https://www.luckymojo.com Co-Masonry, HTML. Acesso em 7 de abril, 2025. Mackey, Albert G. An Encyclopedia of Freemasonry and its Kindred Sciences. Volume 1st, Philadelphia, Masonic Publishing and Manufacturing Company, 1858. Honor Force, Andreas. Freemasonry, A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2022. Roth, Shelley E. Appropriate to Her Sex, Women's Participation on the Construction Site in Medieval and Early Modern Europe, in Cook, D. ed. Architecture and the Politics of Gender, Palgrave Macmillan, 2010, ROFF, Shelley E. Hatipkarasulu, Yilmaz. Women in Construction, An Early Historical Perspective, Medievalists.net, 2011. Disponível em https://www.medievalists.net, 2011, 9 Mulheres em Construção, um ponto perspectiva histórica. Acesso em 7 de abril, 2025. Scott, Enid L. Women in Freemasonry, 12 de maio de 2015. Disponível em https://www.medievalists.net,